Oi, Caiane. Oi, Caiane. Oi, professor. Boa tarde já, né? Boa tarde. Oi, Diego. Boa tarde. Ixi, vocês não vão acreditar. Eu entrei no perfil do outro cursinho. Agora saiu, professor. Bom dia, Tião. Professor, você está mutado. Adorei a bandeira aí atrás. Eu fiz você co-host, eu estou tentando entrar com outro perfil do celular, mas eu estou logado com o nome de outro cursinho. Aí é chato isso, né? Deixa eu... Isso não aparece na gravação. Então fica tranquilo. Apareceu assim, curso tal. Eu preciso abrir o Zoom e logar no meu perfil pessoal. Professor, bom dia. Bom dia, oi, David. Tudo bom? Tudo, senhor? Tudo já. Estou tentando ligar o celular aqui para começar. Virou co-host aí. Opa, aí sim, professor. Não, foi para a Ana. E foi para a Ana? Foi pro... Tá bom. Tira, professor. Tira, coloca para mim. Depois você também. Todo mundo é co-host. Ó, a gente vai estudar elipse, que é um trem que cai muito pouco, mas você conhece a lei de Murphy, né? Se você não estudar, cai no seu ano. Bom, vamos ver se eu conseguir fazer. Dar certo. Se eu fizer dar certo, provavelmente vai dar um eco. Estão me ouvindo? Sim. Maravilha. Pronto, agora tem dois vetores. Agora eu preciso mudar a câmera. Ligar a câmera. Pronto. Prontinho. Acho que está prontinho. Vamos começar a falar da elipse? Quem que sabe o que é uma elipse aí? Quem que sabe o que é uma elipse aí? Uma elipse funciona assim, ó. Tá? Você deixa aqui um ponto F1, tá? Que é um prego. Um ponto F2, que é outro prego.
tá? Aí você imagina que você pegou um barbante, aqui eu tenho um elástico aqui, ó, e vai colocar ele aqui. Só que esse barbante é folgado. Esse elástico não é. Ficou muito curto. Um elástico maior. Aqui, ó. O barbante é folgado. Dá para encostar nos dois pontos, tá bom? E ficar folgado aqui, ó, tá? Então eu quero que vocês imaginem o seguinte, um barbante que está preso no ponto F1 no F2, não um elástico, ou seja, não tem essa parte aqui no meio, tá bom? Então a outra parte do elástico vai fazer o papel do barbante. E aí, para desenhar a elipse, eu coloco uma caneta aqui e faço esse desenho. Tá? Não deu para ver como é que ficou, eu vou passar a caneta por cima. Ficou assim, ó. Mas vocês viram como foi feito? E aí, repete esse processo para baixo. Tá bom? Parte de baixo eu vou fazer a mão livre mesmo. Essa é a elipse. Beleza? Quem são F1 e F2? São focos. O que os focos fazem? Eles são os pregos. Tá bom? Beleza? A distância F1, F2, a gente vai designar por 2Czinho. O que é esse Czinho? A gente pega aqui o ponto médio F1, F2. Ponto médio F1, F2. É Czinho para cá. Czinho para lá. Vamos fingir que o F2 está aqui. Ó. Vou aumentar aqui. Esse aqui é o centro. Czinho para um lado, Czinho para o outro. Esse aqui é o Czão, centro. C é o centro. Tá bom? CF1 é igual a CF2, que é igual a Czinho. Tudo bem até aqui? Maravilha. E tem umas coisas muito legais que acontecem aqui. Por exemplo, você percebe que essa elipse ela possui 2 eixos de simetria. O que ficou desenhado para cima é exatamente igual ao que ficou desenhado para baixo. Tudo que tem dos focos para cima, deixa eu reforçar aqui. Tudo que tem para cima tem igual para baixo. A parte de baixo parece ter ficado menor porque eu desenhei a mão livre. Tá? Mas é o mesmo barbante que você vai usar, então vai ficar igual. E o lado direito parece ter ficado igual ao lado esquerdo. Isso acontece de fato. Então, existe 2 eixos de simetria. Certo? Tem o eixo de simetria horizontal, o eixo 1, e o eixo de simetria 2. E1 e E2, engraçado isso, né? E1 e E2 são os eixos. Tá? Beleza? Ou seja, o primeiro quadrante da elipse tem toda a descrição da curvatura. Se eu aprender a curvatura do primeiro quadrante, é só rebater ela para o segundo e rebater a parte de cima para baixo. Eu posso modelar algebricamente com x e y positivos, né? Fazer a pesquisa com x e y positivos, que vai dar certo para os quadrantes negativos, tá bom? Aí, nomenclatura ainda. O eixo horizontal, ele encontrou a elipse, um eixo maior, em 2 pontos, que eu vou chamar de A1 e
e A2. Quem são A1 e A2? Tá? São os vértices da elipse. Esses são os vértices. Tá? A1, A2 é igual a 2Azinho. É o eixo maior. Tá? A linha que vai do A até o A2. Aqui eu estou falando da linha CF, da linha CF, da linha F1, F2. Tá bom? Dos comprimentos. Aí, em cima e embaixo, no segundo eixo, ficaram os pontos B1 e B2. Tá? Quem são B1 e B2? Opa! São os polos. Tá? E B1, B2 é igual a 2Bzinho, eixo menor. Tá bom? Tá enquadrado, gente? Melhorou agora, né? Tá? O que a gente tem que tirar daqui? Uma relação entre o A, o B e o C. Tá bom? Então, para começar, eu vou chamar de L o comprimento do barbante. Tá bom? Vou pegar uma caneta mais fina para escrever isso. O comprimento do barbante. Tá? O comprimento do barbante e a distância entre os pregos tá? São os dois elementos, né? O 2C, tá? E o comprimento do barbante, que eu vou chamar de L, mas é uma letrinha que vai desaparecer já já, tá? Elas são as medidas que determinam a elipse, que fazem com que a elipse mude de curvatura, tá bom? É o quociente entre elas que determina o formato. Se L e o C forem proporcionais, as elipses são semelhantes, certo? Mas se eu mantiver a distância dos pregos e aumentar o comprimento do barbante, a elipse vai ficar mais achatada. Vai ficar mais longa e achatada. Se eu mantiver o comprimento do barbante e aproximar os pregos, a elipse vai ficar cada vez mais parecida com um círculo. Na verdade, quando os pregos batem no mesmo lugar, quando F1 é igual a F2, aí é de fato um círculo, uma circunferência. Tá certo? Então, olha só. Como é que eu quero que você observe o comportamento do comprimento do barbante? O barbante saiu daqui do F1. Aí ele passou atrás do meu lápis aqui no A e foi até F2. Certo? Então, o comprimento do barbante é A1F1 mais A1F2. Por quê? Porque quando o lápis estava em A1, o barbante saiu do foco, passou atrás do lápis e foi até o outro foco. Isso ficou claro, gente? Aí? Professor, peraí, tem como você repetir, por favor? Que quando o lápis estava aqui, para desenhar a elipse, o barbante estava preso no F1 e no F2. Ele estava preso no F1, passou atrás do lápis e foi até o F2. Então, o comprimento do barbante é A1F1 mais A1F2. Tem um pedacinho aqui que soma duas vezes. Entendi, Concorda? entendi. Concordo. Valeu, professor. Entendeu? Agora, David, olha só. Importantíssimo isso. Quanto mede o A2F2? Ele é maior ou menor que o A1F1? Esse teco é maior ou menor que esse?
Não seria igual? São iguais, porque tem um eixo de simetria. Isso que significa o eixo de simetria. Certo? Então, eu posso simplesmente dizer que A1F1 mais A2F2 é igual a A1 A2F2 mais A1F1. O que eu fiz? Eu troquei A1F1, troquei esse treco azul por A2F2, por esse treco azul. Tudo bem? Mantive a igualdade, troquei um teco por um teco igual. Maravilha? O barbante passava 2 vezes aqui na tequinha azul. Aí eu tirei um dos pedaços do barbante que estava aqui, tem que pegar, cortar com uma tesoura, e coloco esse pedaço do barbante ali. Isso vai completar toda a largura da elipse. Então, o que é o A2F2, que é o azulzinho, que é igual a esse azulzinho, mais o A1F2? Desculpa, é um F2, né? Aqui. Este manteve o mesmo. Aqui é 2. Mesmo. Tá? E o outro foi trocado. A2F2 mais A1F1 é a mesma coisa que A1A2. Ou A2A1. Só que o 1A2 já foi definido como 2A. Então, o que importa para a gente? Que o L... Isso aqui é a demonstração, é a observação da figura. É igual a 2A. O comprimento do barbante é igual ao eixo maior. É a primeira providência, tá, de memorização de fórmula. Tá bom? O comprimento do barbante é igual à largura da elipse quando ela está assim com o eixo maior horizontal. Beleza? Aí, olha só. Olha só. Quando o lápis está aqui em cima no ponto B, o barbante ele vai sair do F1, passar lá atrás do lápis e descer até o F2. Concorda? Então, esse mesmo 2A, ele é B1 F1 mais B1 F2, certo? Isso aqui é uma formulinha para memorizar, tá? O comprimento do barbante é o eixo maior, tá? Isto aqui já faz parte de uma segunda demonstração, por isso que eu estou fazendo mais fininho. Professor, perdão, eu acho que eu não Por peguei, que não. B1F1? O barbante não muda de tamanho. Quando o lápis está aqui no B, David, o barbante sai do F1, passa atrás do B e vem para o F2, concorda? Concordo. Quando o lápis está aqui no P, ó, vamos pegar um ponto P aqui, ó. O barbante estava amarrado no F1, ele vai lá passar atrás do lápis e vai descer para o F2. Então, o barbante também é F1P mais PF2. O barbante não muda de tamanho no processo. Alguma dúvida ainda, David? Não, professor, entendi, obrigado. Mas por que o ponto B é mais importante que o ponto P? Posso até pegar um ponto P e fazer um triângulo retângulo aqui, mas o ponto B deixa um triângulo isósceles, não é? Certo? E aí, esse teco é igual a esse. Por quê? Porque o ponto B está sobre o eixo de simetria. Tá certo? E aí, o que acontece? Se 2A é B1F1 mais B1F2, e esses dois são iguais, aqui é A mais A. Tá certo? Então, a segunda
A primeira é essa. A primeira é essa. A segunda relação importantíssima, BF é igual a A. O comprimento do barbante é 2A e BF é metade do comprimento do barbante. Por quê? O barbante sai do F2 e vai até o F1. Poxa, tem metade aqui, metade aqui. E é aqui que está o grande truque da geometria da elipse. Esta linhazinha aqui mede A. E essa linha deitada aqui mede A. Eu vou passar um verde forte em cima dessas duas aí. Tem um verde grosso. O A é tudo isso. E o A é tudo isso. É como se nós tivéssemos duas linhas de mesmo comprimento, tá? Certo? Só que uma está encostada na parede e a outra está inclinada. Mas são duas canetas iguais. Só que uma está assim na parede e a outra está elas iguais. AC é igual a BF. AC é igual a BF. Tá? Esta aqui é uma versão encarecidamente. Tá? E aí, olha só o que aconteceu. Como é que a gente chamou essa linha aqui, cor-de-rosa? Do B ao C1. Tá? B1, B2 é 2B. 2B é o eixo menor, é essa linha inteira. Então, do centro até B1 é um Bzinho. E aqui está o outro B. B1, B2 é 2B. Tudo bem, gente? Tudo. Maravilha. Pronto. Terminamos. Agora é só olhar esse lindo triângulo amarelo. Tá? Perceber que, como ele é formado pelos eixos de simetria, os ângulos em torno dele são os quatro simétricos e, portanto, iguais. Então, cada um desses ângulos é necessariamente um ângulo de 90 graus. Tudo em ordem? Sim. Maravilha. E aí vocês me digam. Fala aí, David. O que acontece nesse triângulo aqui amarelão? Qual que é a fórmula maluca aí? Peraí. O A quadrado é o B quadrado mais C quadrado. Certo? Não vou deixar uma fórmula tão importante quanto essa, amarelinho, claro, não. A quadrado, B quadrado, mais C quadrado. Certo? De onde veio? Desse triângulo amarelo. Tá rolando? Sim. Maravilha. Então é isso. O que é importante que você compreenda? Que para fazer uma elipse tem que ter um barbante e dois pregos. Tá bom? O comprimento do barbante e a distância entre os pregos é que vão determinar as outras medidas. O comprimento do barbante é 2A. O comprimento do barbante é 2A, que coincide com o eixo maior da elipse. O comprimento do barbante, aqui, esse triângulo isósceles que está aqui em cima, ó, tá vendo esse triângulo isósceles? Aqui estavam os dois As, um A e um A. Eles levantaram assim, ó. Sacaram? O A para a esquerda, o A para a direita, eles ficaram em pé aqui, ó, formando um triângulo isósceles. Tá bom? Deixa eu ver se eu
consigo um objeto... Professor, Fala. pode fazer uma Deixa eu pergunta? ver se Eu não- é do mesmo tamanho. Ó. Tem o A e o A, certo? 2 cotonetes aqui. Ó. Eles são os mesmos aqui. Ó. Pode perguntar, David. Então, eu não sei se eu fugi um pouquinho da aula, mas, por exemplo, na aula de física, quando a gente estava estudando gravitação e tal, o movimento da Terra é em forma elíptica, né, em torno do Sol. É, Tô ligado. nesse, Isso dá bastante questão interdisciplinar. É bom ficar esperto. É sim, possível, assim, numa segunda fase de física, cair elipse. Eu duvido que caia uma questão de elipse em primeira fase de matemática, mesmo em segunda, é muito raro. Mas a Unesp que cobra, mas FUVEST e Unicamp, eu acho que não são muito fãs de elipse, tá? então, nesse caso, quem é o foco? Porque, tipo, como só tem... O Sol não é o foco, né? Não é o prego da elipse, né? O Sol ele não é o prego da elipse, porque o que está prendendo a elipse na Terra não é um fio, é a gravitação. Daqueles que acreditam na gravitação, tá? Então, aqui está o planeta e aqui está o Sol, tá? Quando é um cometa, a elipse é gigantescamente fechada. Ele passa e demora anos para caramba, tá? Quando é um planeta como o nosso, isso aqui é quase uma circunferência, tá bom? O Kepler descobriu que a órbita da Terra não é uma circunferência porque estavam faltando ali 7 minutos de grau na curvatura. Sabe o que é 7 minutos de grau? 7 minutos de grau. Peguei um grau aqui, ó. Tá vendo os risquinhos? Cada distância de 2 risquinhos aqui, cada ângulo, cada curvinha de 2 risquinhos aqui, é 1 minuto de grau. Desculpa, é 1 grau. 1 minuto de grau é isso, esse risquinho aqui dividido em 60 partes. A diferença de uma circunferência, tá? Para a elipse da Terra, que o Kepler teve que pegar a circunferência, abrir e esticar ela mais 7 minutos de grau no seu comprimento. E aí ela ficou deformada, tá? Não foi o modelo dele, né? O modelo dele deformou a circunferência para uma elipse. E aí ele conseguiu fazer bater todas as observações celestes que ele tinha. Tá? Mas ele não saiu e foi olhar de longe como é que é. Né? Nós fazemos observações com telescópio e a matemática nos leva a esse modelo. Assim como na química a gente faz observações com microscópios e a matemática nos leva ao modelo atômico. Tá? Beleza. Valeu, professor. Agora, eu acho que a gravitação, aí você pode perguntar para Pipoca, ela tem um comportamento que ela funciona que nem um elástico. Você tem uma inércia, o planeta está aqui. Aqui ele é quando ele tem a maior velocidade, porque ele está perto do Sol. Tanto que essa área aqui, ela é igual a uma área bem, bem fininha aqui do outro lado, segundo a lei de Kepler. E aí, ele passa aqui com uma velocidade rasante e ele vai fugir da Terra, mas a gravidade vai prendendo. Então tem uma força que é quase que um elástico, na verdade, puxando ela. E aqui é quando o elástico fica mais esticado, e aí ela vence a inércia e o planeta começa a voltar. Tá? Existem corpos celestes que têm trajetórias parabólicas. Por exemplo, aqui está o Sol. Eles vêm na direção do Sol, eles passam pelo Sol, voltam e saem como uma parábola. E não voltam mais. Essa é uma teoria, não só para aprender, mas aí vocês podem, por exemplo, Pipoca, para o Pimenta, e para... Quem mais é de física? Diego. Tem uma menina de O física? André. Não. O André. Não. Ô, mulher, vamos estudar física aí, faltando professores de física no mercado.
A menina de tomar uns física, ela zero. é do EAD, professor. Ah, tá. Eu curti lá. Falei, nossa, uma professora de física. Isso é bastante raro. Eu tive uma colega professora de física em sala dos professores, 20 anos de colégio. Difícil mesmo, Nossa, viu? sério? Todas as Ela minhas muito professoras eram de física. no colegial? Sim, todas. As 3. Que legal. Que legal. Eu estou falando de cursinho. O cursinho é um ambiente muito mais machista que o colégio, né? Eu acho que o vetor ele muda bastante o paradigma. Mas, de fato, no colégio eu conheci professor de física, sim, mas no cursinho, uma só. Amém. Bom, crianças, tem mais algumas coisas para falar aqui que são relativas que é relativa à área da elipse, tá bom? A outra formulinha que a gente precisa conhecer, né, que quando eu já vi cair, deram a fórmula, mas como é que a gente acha a área da elipse? Tá? Área. Um A com acento que é de área. A área é π vezes A vezes B. Eu acho muito interessante essa fórmula, tá bom? Embora a demonstração dela envolva cálculo diferencial integral, que estou falando, não fazer contas, né? Ela é muito interessante de você comparar ela com a fórmula da área do círculo. Eu costumo chamar o A, que eles chamam de semi-eixo maior, porque ele é metade do eixo maior, e o B, que é o semi-eixo menor, eu costumo chamar de raio maior e raio menor, embora não seja correto falar que é raio, porque raio é para quando todos são iguais. Então, eu subverto um pouco a nomenclatura e chamo aqui de raio maior e raio menor. Se fosse uma circunferência, não teria o raio maior e o raio menor. Na verdade, quando é uma circunferência, que os dois, A e B, que são o semi-eixo maior e o semi-eixo menor, ficam iguais ao raio. E aí, olha como fica essa fórmula. Ficaria π vezes R, que é o πr ao quadrado. Tá? Então, esta é uma fórmula de demonstração difícil, mas ela é bastante interessante de compreender a relação dela com um círculo. Tá? A outra coisa que define o formato da elipse, e aí, David, é interessante porque eu já vi uma prova de física perguntando sobre isso. A órbita da Terra ela é quase um círculo. Então, é quase que os dois pregos eles estão quase que juntos, perto do comprimento do barbante. Tá? Pensa que o comprimento do barbante é quase que o raio médio, é o diâmetro médio da órbita, diâmetro máximo da órbita, né? E a órbita da Terra é gigantesca. Então, se o Sol e o outro foco, que não é uma estrela, não existe um corpo lá, né? Ele é só um ponto imaginário que garante a parametrização da figura. Ou seja, se o Sol tivesse do outro lado, a órbita seria a mesma. Só que a velocidade máxima seria no ponto A1 e a velocidade mínima no ponto A2. Tá? A órbita da Terra ela tem pequena excentricidade, porque o C é pequeno em relação ao A. Porque o barbante é longo perto da distância entre os pregos. De um Professor, cometa... o que é excentricidade mesmo? Então, a excentricidade ela é uma escala de alongamento ou curvatura da elipse. Quanto maior for a excentricidade, mais esticada ela será. Quanto menor for a excentricidade, mais próxima de um círculo ela é. Então, excentricidade é uma relação entre o C e o A. Tá? Podia ser a subtração, a gente cria uma escala, né? Tipo desvio padrão, a gente cria a escala e a gente vai comparar todas as elipses segundo a escala. A escala chamada a excentricidade, que eu vou chamar de E,
Eu vou botar ESC para não confundir com eixo. Ela é o quociente C sobre A. Tá? Beleza? Então, digamos que eu posso compreender a excentricidade da elipse mesmo sem fazer contas. Tá? Então, uma elipse assim, ela é muito excêntrica. Tá? Uma elipse assim, vou até fazer, nem dá para ver se é uma elipse ou uma circunferência, ela é pouco excêntrica. Tá bom? Sacou? Então, se ele é grande, beleza? Muito excêntrica. Quando esse número é pequeno, é quase círculo. Na verdade, se o C é zero, é um círculo. Tá? Eu posso compreender a excentricidade, sim. É a letrinha E, tá? E de eixo é uma fura que não tem tamanho. E número que está na equação é a excentricidade, tá bom, David? A gente pode até colocar um E maiúsculo aqui, se for necessário, mas costuma-se usar a letra minúscula para a reta. A excentricidade, ela é o cosseno do ângulo que está aqui, ó. Deixa eu botar um ângulo aqui, ó. Ele tem um ângulo θ. O cosseno é aquele ângulo. Posso entendê-la trigonometricamente. Tá? Quanto mais próximo de 1 for o cosseno, então isso aqui varia entre 0 e 1. A cidade varia entre 0 e 1. É um cosseno. Por quê? Porque o C é sempre menor que o A. Senão o barbante está esticado. Se o C for igual ao A, o barbante vai esticado e não vai dar para passar o lápis. Então, é igual a 1, não é elipse, é uma linha reta. E se o C for zero, é porque os dois pregos estão no mesmo lugar. E aí, se você simplificar a fração, olha que interessante, C sobre A é o mesmo que 2C sobre 2A. E aí eu posso entender a excentricidade de uma maneira um pouco mais física e não matemática. O que é 2C? É a distância entre os pregos, distância dos pregos para o comprimento do barbante. Tá bom? Esse quociente é a excentricidade. Tá? Então, aqui tem um resuminho só sobre a excentricidade. Querem fazer um print dessa página? Professor, Tem que estar gravado, né? Eu não entendi uma coisa. Se tipo, é comprimento... Ah, não, esquece. Já achei meu erro. Esquece. Entendi. Maravilha. Mais alguém? Alguma dúvida? Tá. Isso é a parte geométrica da elipse. Tá bom? Agora a gente tem que aprender a parte analítica da elipse. Gente, tem geometria plana e tem geometria analítica em toda figura, né, que a gente está estudando. Então, essa foi a parte plana sobre o que é a elipse. E aí eu vou começar com a elipse com centro na origem. E eu vou pedir para uma equação reta. Equação segmentária. Tá? A equação segmentária de uma reta, ela é assim, x sobre e
mais y sobre q igual a 1. Tá? Por que ela chama segmentária? Porque ela determina dois segmentos de reta nos eixos coordenados. Tá bom? Por exemplo, vamos lá, vamos fazer essa brincadeira aqui. Ó. Imagina que o x é zero. Olha para essa equação, que o x é zero. Se o x for zero, esta fração vai sumir. Apaguei a fração x sobre p. Apaguei mal apagado porque essa régua é transparente. Sumiu, x é zero. 1.0. X igual a zero. Se isso acontecer, o y dividido por q tem que dar 1. Então, quando é que uma fração dá 1? Quando o de cima é igual ao de baixo. Então, quando o x é zero, o y é q. Certo? E quando o y é zero? Quando é o y que é zero? Eita, desfocou de vez agora, hein? Deixa eu colocar a outra folha aqui atrás, que ele acho que talvez fique mais... Pro, eu acho que com a folha reta não desfoca. Com a folha reta não foca? Não, não desfoca. Melhorou assim? Ah, se eu Isso. deixar assim? Tá. Ah, porque você acha que tem um sistema que compreende que é um texto e... Pode ser, né? Pode ser. Ele reconhece o rosto por completo, né? Tá? Nossa, eu fui puxar aqui, parecia que era um cabelo, mas era um risquinho de lápis. Eu tô chegando mal. Mesmo, gente. Aqui, se o y for zero, paguei a fração. E aí vai acontecer o quê? O x dividido pelo p vai dar 1. Quando é que uma fração dá 1? Quando o de cima é igual ao de baixo. Então, quando o x é p, o y é zero. Isso nos leva a dois pontos. Se o x é zero, o ponto pertence ao eixo y. No eixo y, os pontos só têm y. Eles não têm x. E quando o y é zero, o ponto só tem x. Então, ele pertence ao eixo x. Faz sentido? Então, se eu desenhar aqui um plano cartesiano, e vamos supor que o P e o Q sejam positivos, tá? E marcar o ponto P no eixo x e marcar o ponto Q no eixo y, na verdade aqui é o P0 e aqui é o 0Q, eu sei que como isso é uma equação do primeiro grau, o gráfico dessa função, ou desta figura, é uma reta. Então, olha só, gente. Por que chama segmentária? Por quê? Porque esta reta determinou dois segmentos. Isso aqui é um N, tá? Um segmento no eixo Y e um segmento no eixo X. É como se o P e o Q fossem a base e a altura, tá? Desse triângulo. Eu disse, é como se fossem, porque o P pode ser negativo e a reta estaria do outro lado. O Q também podia ser negativo e ele podia cortar aqui embaixo. Então, quem é a base e a altura são os módulos de P e Q. Como eu, no exemplo, coloquei os dois positivos, certo? Eles são, de fato, a base e a altura desse triângulo. Tá? Agora, olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Se eu escrever x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Vocês sabem o que é isso? O que dá isso aí? Dá uma circunferência de centro na origem e raio 1. X menos x do centro ao quadrado. Vamos lembrar como é que é a formulinha? X menos x do centro ao quadrado, certo? Mais
y menos y do centro ao quadrado igual a r ao quadrado. Certo? Beleza? Essa é a circunferência. Então, aqui o centro é 0, 0, porque eu não estou vendo x do centro nem y do centro. E o raio ao quadrado é 1. Tá claro? Mas eu vou aproveitar a equação segmentária e vou dizer que aqui embaixo tem um a quadrado. E aqui embaixo tem um b quadrado. Tá? Com objetivos. A maior. Por que o A maior? Porque o A é o eixo maior, por definição. E o B é o eixo menor, por definição. O A é hipotenusa, o B é o eixo polar, que vai de um polo ao outro. Polo norte e polo sul da elipse. Tá certo? E aí nós vamos fazer a seguinte brincadeira. Aqui está o eixo X e aqui está o eixo Y. Tá bom? Como é que a gente lê esta fórmula? Como é que a gente lê esta fórmula? Apaga o Y. Apaguei o Y, eu vou descobrir onde corta o eixo X. Apaguei o Y, ficou a fração x ao quadrado sobre a quadrado igual a 1. Quando é que uma fração dá 1? Quando de cima é igual ao de baixo. Quando é que x ao quadrado é igual a quadrado? Quando x é igual a mais ou menos raiz quadrada de a quadrado, quando x é igual a mais ou menos a. Lembre-se, esta é uma equação do segundo grau. Então, x pode ser a ou x pode ser menos a. O A é positivo, mas X não precisa ser positivo. Tá certo? Agora, vamos descobrir onde qual é o eixo Y. Apaga a fração do X. Agora não tem X, então estamos no eixo Y. Y quadrado sobre B quadrado é 1, quer dizer que Y quadrado é igual a B quadrado. Se o Y ao quadrado é igual a B quadrado, o Y pode ser mais ou menos B. Porque ele elevado ao quadrado vai ficar positivo também, que nem o B. Se o Y for negativo. Então, tem o menos B e o B. E eu fiz mais pertinho porque o A é maior que o B. Então, nós estamos diante de uma curva arredondada, observando que ela é próxima da equação de uma circunferência e que ela corta o eixo X nesse ponto vermelho e nesse, corta o eixo Y nesse ponto vermelho e nesse, e ela é oriunda da transformação de uma equação de circunferência. Tá? Então, a gente tem aqui a elipse. O A ficou um pouquinho maior para a direita do que para a esquerda, mas acho que vocês entenderam a nossa leitura da equação segmentária. Então, as elipses, elas são apresentadas via equações segmentárias. Vamos pegar um exemplo. Professor, professor, Fala. O Henrique mandou dúvida no chat. Tá. Muito obrigado. Como é que abre o chat aqui? Se A e B tivessem valores iguais, eles seriam uma circunferência? Sim. Se A e B tivessem valores iguais, olha que interessante. Se A e B tivessem valores iguais, eles não seriam nem A nem B. Olha aqui a fórmula da área, eles seriam R. Se o A e o B tivessem valores iguais, olha que interessante a sua pergunta, Henrique. Vou fazer a demonstração aqui. Ó. Imagina uma circunferência com centro na origem. Tá? Circunferência. X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a r ao quadrado. Vamos colocar o centro igual a 0, 0. Ou seja, o x do centro é 0 e o y do centro é 0.
Aí como ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a e ao quadrado. Agora, eu sei que o raio é maior que zero, porque senão não é raio. Então, eu posso dividir toda essa equação pelo raio. A gente vem aqui e divide toda a equação pelo raio. Dividido por r quadrado, dividido por r quadrado, dividido por r quadrado. Aí nós teríamos a equação segmentária da circunferência. Seria x quadrado sobre r quadrado mais y quadrado sobre r quadrado igual a 1. Então, esta aqui é uma equação de circunferência, de fato. É a equação segmentária da circunferência. Tá certo? Alguns preferem escrever assim: x sobre r ao quadrado mais y sobre r ao quadrado igual a 1. Mas como, em geral, a gente sabe quem é o raio, a gente não põe o parênteses, a gente distribui e eleva o raio ao quadrado. Certo? Então, se a gente deformar o raio, vai ficar x dividido pelo semi-eixo maior ao quadrado. Se a gente deformar o raio, o outro vai ficar maior, y. E essa é a transição. A gente está trocando os valores do raio horizontal e do raio vertical. Do raio entre aspas. Aqui, ó, aspas. Dedinhos de aspas. Raio entre aspas. Beleza, Henrique? Vamos ver, vamos desenhar uma... É uma dúvida. Uma elipse. Fala. Essas duas equações, ambas são equações segmentárias? E só muda, tipo, que uma, o raio é diferente? A equação segmentária tem o formato soma de frações igual a 1. Ela é uma equação que lhe mostra segmentos de reta. O A e o B são segmentos formados no eixo X e no eixo Y. Aqui, o P e o Q estão um no eixo X e um outro no eixo Y. E o do eixo está exatamente na mesma fração que a letra X. Essa é a estrutura da equação segmentária. Dá para fazer com reta, não é a coisa mais comum, mas é a estrutura algébrica usada para descrever as elipses. Quer ver? Ó? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. X ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Olha como é simples de ler. Olha como é simples de ler. Apaga o x. Resolve essa equação de cabeça. Que números que ao quadrado dão 4 divididos por 4 dá 1? Quando é que essa fração dá 1? Quando é que a fração dá 1? Quando o de cima é igual ao de baixo. Que números que ao quadrado dão 4? Não são 2 e menos 2? Então, corta o eixo y no 2 e no menos 2. Apaga a fração do y para saber onde corta o eixo x. Se não tem y, é porque nós estamos no eixo x, é porque o y é zero. Só posso apagar a fração. Quando é que a fração dá 1? Quando o de cima é igual ao de baixo. Quando é que o de cima, que é x ao quadrado, dá 9? Quando x é 3 ou menos 3. Tá? Então, achei a minha elipse. Certo? Por exemplo, x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 25. Eu estou pondo os números bonitinhos, tá? Onde eu corto o eixo x? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No 4 no menos 4. Onde ela corta o eixo y? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, menos 5. Esta é uma elipse que está em pé, digamos assim. Está com o eixo maior na vertical. Tá certo? Da gente. Deixa eu perguntar uma coisinha aqui. Desta. Quem que é o A? Conta para o tio.
O A é a raiz quadrada positiva de 9, porque o A é um eixo, o A é um raio maior. Quem que é o B? O B é a raiz quadrada do 4, que é 2, positivo. Não tem B mais ou menos 2. O X pode ser, o A e o B não. Esses são elementos euclidianos. Os Y são elementos analíticos. O euclidiano é positivo. Tá? Aí, se o A é igual ao B, desculpa, se o A é 3 e o B é 2, quem que é o C? Eleva ao quadrado 9, eleva ao quadrado 4. Você voltou para cá. Subtrai esses dois. 9 menos 4, 5. O C é a raiz de 5. E a excentricidade é a raiz de 5 sobre 3. Nada muito bonito. Mas esse aqui vai ficar bonitão. Tá? Então, aqui eu fiz Pitágoras. Fala. Ah, tá. Não, eu ia perguntar como você chegou nesse C, mas acho que você já respondeu já. Pitágoras. Obrigado. Uhum. Tá bom? Olha só que interessante. A hipotenusa é o A. Aí eu vou levar ao quadrado, vai dar 9, ou seja, o número está aqui em cima. Aí o cateto é o 2, então eu vou levar ao quadrado. Ele já está aqui, os 2 ao quadrado. É só subtrair, porque essa é a hipotenusa. Então, 9 menos 4 dá 5. Mas no teorema de Pitágoras está tudo ao quadrado, então C é raiz de 5. Tá? Quem é o A na equação, gente? Responder no chat. Peraí, professor, repete a pergunta, por favor. Qual é o A da segunda equação? 5, né? 5. E está embaixo do Y. Certo? E o B é 4. Está embaixo do X. Tá bom? Beleza? Aí, quem que é o C dessa elipse? Agora ficou bonitinho, fala aí. É o triângulo 3, 4, 5. Não é não? Quer dizer que o foco está aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui está o F1 no 3. E aqui 1, 2, 3. No menos 3 está o F2. Achei os focos. Aqui vai ser ruim achar os focos, porque raiz de 5 sobre 3, mas um foco está aqui, o outro foco está aqui. Tá? Quando o maior está embaixo do eixo horizontal, a elipse é mais larga do que alta. Quando o maior está embaixo do eixo vertical, a elipse é mais alta do que larga. Certo? E aqui a excentricidade é 3/5. Tá bom? Agora, não são apenas as elipses com centro na origem que existem. Tá? A forma geral da equação da elipse não é x ao quadrado sobre a quadrado, é x menos x do centro ao quadrado sobre a quadrado. Eu peguei primeiro com centro na origem, para estudar as fórmulas mais fáceis. A outra fração não é y ao quadrado sobre b quadrado, é y menos y do centro ao quadrado sobre b quadrado, igual a 1. Tá certo? Então, esta aqui é a equação da elipse. Pronto. É isso aí, gente. Quer que eu faça um exemplo fora do centro? Mas é só pegar uma figura que está aqui, desenhar, e essas linhas aqui não são linhas do eixo X e o eixo Y. São linhas no centro e não do centro. Como é que ficaria? Deixa eu pôr aqui, ó. Um exemplo. Como é que faz? Vou tentar ser genérico, tá bom? Como eu apresentaria essa equação? Aqui está o eixo X. Aqui está o eixo Y. Primeiro eu procuro quem é o X do centro e quem é o Y do centro. Certo? Aí eu descubro quem é o centro. Está aqui o centro. Achei o centro.
eu vou fazer esse desenho aqui. A quadrado vai para a direita, A para a direita, anda A para cá, A para cá. Aí você faz conta os números. B para cima e para baixo. B para cima, B para baixo. Achou os 4 pontos extremos da elipse. Tá? Aí você lá faz o esbocinho da sua ovalzinha. Certo? X menos x do centro ao quadrado. Dividido por A quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado. Vou mudar de cor para não parecer que é um mais. Dividido por b quadrado, igual a 1. Tá bom? Para não parecer mais. Se você trocar aí o B de lugar, a elipse fica em pé. É isso. O que rola. Tá? Então, a elipse, na verdade, é quase que uma equação de circunferência com 2 raios, né? Que a gente vai ter que lidar. Pronto, senhores. Exercícios. Ou tem alguma dúvida da teoria aí? Eu vou manter essa folhinha aqui para a gente consultar nos exercícios, né? E também eu acho que mantendo a folha escrita por baixo, a câmera mantém o foco, porque aí já está na horizontal, como disse acho que foi a Ana. Foi você, Ana, essa sugestão? Isso, prof. Você percebeu sozinha ou alguém te falou? Não, é porque quando tá reto, não desfocou nenhuma vez. Aí quando você deixou torto, começou a desfocar bastante. Faz todo sentido. É melhor eu virar aqui de lado e ir para escrever do que virar a folha para se adaptar à minha mão. Muito obrigado, Ana. Eu estou, sei lá, 6 meses dando aula online e eu não percebi isso ainda. E horas desfocava, a hora não desfocava e eu não entendia por quê. Muito obrigado, querida. Agora, vamos ler o exercício 1. Tá? Suponha que um planeta P... já começa com uma de planeta. Descreva uma órbita elíptica em torno de uma estrela O, considerando um sistema de coordenadas ortogonais, sendo O a estrela a origem do sistema. Tá. Você pode levar isso para um professor de física discutir, né? Mas aí, de fato, parece que os dois focos são O. Né? Não, em torno. A estrela está na origem. Então, é um planeta de excentricidade muito pequena, tá? Que parece um círculo, embora a equação não diga o mesmo. Tá bom? Eu vou resolver a questão do jeito que a matemática ela sugere, mas tem um erro físico aí que vocês podem discutir com o professor de física, tá bom? Nem tem vestibular. Se alguém inventou essa questão para pôr aí na... Se bem que eu acho que ela é de vestibular, eu não acho ela estranha, não. Se alguém fizer uma pesquisa, por favor, tá? Mas o fato é o seguinte, no exercício 1, tá? O ponto P, ele está numa reta que forma 45 graus, né? Estou passando para graus, com a origem.
Vocês percebem isso do enunciado? Vocês estão todos no enunciado da questão? Vocês querem que eu compartilhe a tela? Prefere? Eu acho que não é necessário, não sei. Tá bom. Tá? Aí o que acontece? O M dessa reta, né? Ela é tangente de 45. O M dessa reta é 1. Certo? E essa reta y menos 0 igual a 1 vezes x menos 0. Por quê? Porque ela passa no 0, 0. Então, essa reta, né? Ela é a reta y igual a x. O ponto P tem o y igual a x. O ponto P pertence, eu fiz uma flechinha, mas é um tipo pertence a essa reta. E ele também pertence a uma elipse que está desenhada e que o enunciado deu a equação. Então, é só montar um sistema. Deixa eu voltar lá para ver a equação. É x ao quadrado sobre 100 mais y ao quadrado sobre 5 igual a 1. Isso permite que você descubra quem que é o ponto A, quem que é o ponto B, mas ele já deu também o ponto A e o ponto B. Na verdade, isso é uma questão que, só de você saber que intersecção é para resolver sistema, você só precisava ter tirado a equação da reta e resolvido o sistema, sem saber absolutamente nada sobre a geometria da elipse, porque ele deu a equação. Tá certo? Então, é só trocar o y por x nesta equação. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui, já que é 100. 100 dividido por 100 dá 1 vezes x dá x quadrado. 100 dividido por 25 dá 4. Vezes y quadrado é vezes x quadrado também. Todos concordam? Peraí, professor. Você pode repetir que eu não peguei. Tirei o mínimo múltiplo comum. 25 e 100. Deu 100. 100 dividido por 100 dá 1 vezes x quadrado, x quadrado. 100 dividido por 25 dá 4. Vezes y quadrado, está aqui. Eu já troquei o y pelo x, né? Tá, justo, entendi. No ponto P, o x é igual a y. Aí vai ficar 5x quadrado igual a 100. X ao quadrado igual a 20. X igual a raiz, mais ou menos raiz de 20. Na verdade, o x é positivo, né? Eu estou vendo que o ponto P está no meio do quadrante. Então, x é raiz de 20. Certo? Que dá 2 raiz de 5. Certo? E aí ele coloca essa alternativa na A. Mas a pergunta não foi o x, né? A pergunta foi a distância do P até a origem. Então, eu vou desenhar de novo. Aqui está o ponto P. Ele é 2 raiz de 5 aqui embaixo e 2 raiz de 5 aqui na frente, porque o x é o y. O que ele perguntou é essa distância. Essa distância foi perguntada. Tá certo? Então, a distância do P até o O, PO, é a diagonal de um quadrado, certo? Que é 2 raiz de 5 vezes raiz de 2. Então, PO é 2 raiz de 10. Tá? Mas a questão está fisicamente furada. Tá? A estrela não poderia estar no ponto O. Não era uma questão boa de geometria e alguém quis pôr um contexto e estragou tudo. Desensinou. Física com questão. Alguém pode fazer o favor de verificar se ela é uma questão de vestibular? Por favor. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, lógico. A aula hoje vai até 1h50?
não sei, eu acho que sim. Eu pedi 3 meses a mais para o Rubão. Tá? Nós temos mais uma semana? Eu acho que Não, eu acho que não. Tá? Então, eu acho que eu consigo terminar às 13h30. É só fazer mais uns 2 exercícios. O Só professor, falta essa aula da apostila. Fala. essa questão é aparentemente da Unesp. Nossa, velho. Que tristeza. Faz o seguinte, manda ela pro Pipoca ou pro Pimenta, eles vão ficar muito mais revoltados que eu, porque o que está errado é a física. É só falar que o Sol está na origem. O resto, a questão está ótima. Tá? Beleza? Obrigado, David, pela pesquisa. E vamos para a questão 2. Você consegue aguentar até as 13h30? Uhum. Sim. Só queria saber. Exercício 2. Tá? Tem uma elipse de semi-eixos A e B. Calcule, em termos desse parâmetro, a área do quadrado nela inscrito. É muito parecido com isso. A elipse é x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1. Por quê? Porque o centro dela é a origem. Olha, ela vai do A até o menos A e do B até o menos B. Todos concordam? E aí, se tem um quadrado aqui, dentro da elipse, eixo X, eixo Y. Se aquela figura é um quadrado, deixa eu colocar a elipse em volta dele aqui. Se essa figura é um quadrado, esta linha também forma 45 graus e essa tem a y igual a x. Não vou perder o tempo explicando de novo, porque é igualzinho do exercício anterior, certo? Então, para fazer exatamente o mesmo que foi feito aqui, só que ao invés de 125 é A e B. Tá certo? Vamos lá? Mínimo múltiplo comum é A² vezes B². Aqui vai dar 1. A² B² por A² dá B² vezes x, vai ficar B² x². A² B² por B² vai dar A² vezes y². Esqueci que o x é igual ao y. Tá? Então, vai ficar B² mais A² x². Já troquei o x por este y. O A² B² passa para o outro lado multiplicando. A² B². Põe x² em evidência. Fica A² mais B² igual a A² vezes B². Passa quem está multiplicando dividindo. X² é igual a A² B² sobre A² mais B². Agora, x², x é só esse teco aqui, ó. Eu achei x², a área desse quadradinho aqui. Então, esta é a área do quadradinho rosa. Tá certo? A área do quadradão azul é 4 vezes isso. Não é não? A área do quadradão azul é 4 vezes A² sobre A² mais B². Tá? Beleza? Esse é um quadrado pequeno. Tá? Esse aqui é o quadrado grande. Deixa eu escrever grande.
Professor, Diga. eu ainda tenho uma dúvida, tipo, quando você diz que o x é na origem, tipo, você consegue observar isso a partir da forma da equação? Que o x é na origem, que a reta passa na origem. Vamos lá. Isso. Então, como é que eu identifico que eu tenho essa Essa dificuldade? Aqui é o Ioiô Show. Lembra dessa fórmula? O y0 e o x0, vou escrever aqui embaixo. O y0 e o x0 são y e x de um ponto qualquer da reta. E então, no primeiro exercício, dá para ver claramente que a reta passa pela origem. Então, eu posso escolher esses dois como sendo a origem. Então, é y menos 0, mx menos 0. Aqui no exercício 2, não dá claro que a reta passa na origem, mas a diagonal de um quadrado passa no seu centro. E eu acho que a figura está bem ilustrativa também, embora não se deva confiar nela. Esclareci ou não? Tipo, eu tenho uma dúvida. O m, ele é sempre o ângulo dessa... É na forma a tangente do ângulo. O m é o da coeficiente angular da reta. Isso. Tá. O m é o coeficiente angular da reta. O m, ele é, por definição, ΔY sobre ΔX. Certo? Só que você põe uma reta inclinada aqui, pega 2 pontos. Calcula o ΔX, que é quanto variou na horizontal de um ponto para o outro. Calcula o ΔY. Esse é o ΔY, esse é o ΔX. De qualquer triângulo retângulo embaixo da reta. Se você dividir em pé pela deitada, são cateto osto e cateto adjacente do ângulo aqui, então, isso vale para as funções do primeiro grau. Nas funções do primeiro grau, que é x mais b, m é a linha A. A gente vai começar a revisão quando? Semana que vem já? Acho que sim, no calendário, pelo menos. Semana que Vocês vem podem não escolher tem os aula. temas, gente. Tá. Semana que vem não Então, tem mas aula, na olha outra só. segunda. Maravilha. Quem perguntou isso, M? Que eu tô com a apostila aberta, não estou vendo vocês. O Henrique. Ô, Henrique, você que já deu o primeiro tema de revisão. Que tal? Equação da reta. Bom? Tá ótimo, professor. Vai ajudar. Cada um de vocês podia selecionar o seu preferido para a revisão. Preferido, quer ver, não que eu goste do assunto, porque eu sei que não gosta muito de vocês. Tô vendo, gente. Até Professor, que gosta. Fala. eu queria saber, eu acompanhei até essa parte verdinha do x². Aí eu não entendi o porquê que igualou com a área do quadrado pequeno. Porque o que eu achei, o x, é esse número aqui, concorda? Eixo x. Onde está a minha caneta, tá vendo? Sim. Quando eu digo y igual a x, e eu achei o x desse ponto, é esse x aqui no chão. E esse x, ele não é o lado do quadradão, ele é só do centro da origem até aqui, não é? Ó. Então, o que eu achei foi esse x. Ah, entendi. E aí, x ao quadrado é a área do quadradinho rosa. Tá? Eu podia ter tirado a raiz quadrada, multiplicado por 2, porque o lado quadrado é 2x, e levado ao quadrado, mas aí 2 ficaria ao quadrado também. Aliás, isso vou até fazer isso para você. Vamos chamar x. Tá? Chegou aqui, ó. X ao quadrado igual a quadrado vezes b quadrado sobre a quadrado mais b quadrado. Então, x é igual a raiz quadrada de A2B2 sobre Professor, perdão, raiz está quadrada... desfocado. Ah, agora resolveu. Ah, voltou a desfocar.
Acho que é a minha mão passando. Deixa eu dar mais texto aparente aqui, ó. Tá? A minha mão passa aqui embaixo. Então, eu só copiei o x², que é a área do quadradinho, e tirei a raiz. Aí, o que vai acontecer? Na multiplicação, a raiz é distributiva. Então, a vezes b, o a e o b são positivos. Agora, na adição, tem que anotar inversa. É isso. Agora, quanto que é o lado desse quadrado azul? Quem que é o L? O L é 2x, que é 2AB sobre raiz quadrada de A2 mais B2. Quem tinha perguntado, tá me vendo? E aí o quadradão é L ao quadrado, que é 2AB sobre raiz quadrada de A2 mais B2, tudo ao quadrado. 2 quadrado, 4, A quadrado, B quadrado, e embaixo vai cortar essa raiz, né? Com esse quadrado. Vai ficar A2 mais B2. Eu podia ter perdido um pouco mais de tempo algébrico, achando o x de fato, sem interpretar que x ao quadrado já é a área de um pedaço do que ele perguntou. Aí eu achei o lado do quadradinho, multipliquei o lado do quadradinho por 2, para dar o lado do quadradão, e aí a área do quadradão é o lado do quadradão ao quadrado. Beleza? Exercício 3. Opa, botão errado. Unirio, tá? A área de um triângulo PF1, F2, onde P ele deu, F1 e F2 são os focos da elipse. Então, no exercício 3, tá? Tem um ponto P, que é igual a 2 menos 8, tá bom? E tem os focos da elipse, x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Agora, sim, de fato, eu vou pela primeira vez usar a teoria de elipse, porque os outros dois exercícios só tinham um sistema para fazer. Tá? Então, quem é o A? O A é 5, raiz disso. Quem é o B? O B é 3. Aí, se o A é 5 e o B é 3, quem é o C? O C é 4. É o triângulo 3, 4, 5. A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. 25 é igual a 9 mais C quadrado. Passo 9 para cá, dá 16 igual a C quadrado. Então, C é 4. Tá certo? Então, o que é um foco? Essa é uma elipse que está deitada, certo? Vai até o 5 e o menos 5, sobe até o 3 e desce até o menos 3. Então, os focos estão aqui, ó, F1 e F2. E aqui é 4. Então, F1 é 4, 0. E F2 é menos 4, 0. Tá certo? Aí, gente, ponto P, 2 menos 8. P2, 8. P está aqui embaixo. Professor, 2 perdão, menos rapidinho. 8. Sua câmera tava... E é Agora esse parou triângulo de... que ele quer a área. Eu não preciso dos determinantes, não. Eu Professor? posso imaginar o seguinte. Professor? Não, David. Eu acho que ele caiu. Vocês estão ouvindo? Sim, agora sim. Mas caiu o meu celular aqui. Aí,
Vocês conseguem ver aqui. Dá para enxergar aqui? Sim, sim. Tá invertido para mim e para vocês. Parece que está normal. Normal, para mim aparece invertido. Esse triângulo, deixa eu fazer aqui para terminar. Esse triângulo tem base 8, porque é 4 para um lado e 4 para o outro. Tá? E a altura, esse ponto, ele é 2 menos 8, certo? Então, na verdade, não é uma altura, é uma baixura. Ele desceu 8 unidades. Certo? Então, a altura é o módulo de y. A altura é o módulo desse 8 aqui. O módulo desse menos 8. Então, a área desse triângulo é base 8 vezes altura 8 dá 64 dividido por 2, 32. Letra D. Tá bom? Bom. Beleza. 13h30, como eu tinha prometido. Aí, na próxima aula, que é a revisão, a gente faz a equação da reta e, sei lá, a gente faz uma revisão faz mais uns 2 exercícios de elipse para fixar, tá? E faz uma revisão geral de geometria analítica. Combinado, gente? Sim. Então, boa semana para vocês, bom estudo. Obrigada, Tião. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Isa. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Boa semana. Para vocês também.